E aí, pessoal, a gente já está chegando aqui a alguns dos últimos vídeos do projeto lá do B da Educação Ambiental. E nesses últimos vídeos a gente vai abordar alguns assuntos um pouco mais teóricos de participação popular nas decisões a respeito de questões ambientais, né, no Brasil. Esse vídeo aqui é o 8º vídeo da nossa série e a gente aborda hoje o papel da política nas decisões sobre meio ambiente no Brasil e como nós, cidadãos, podemos participar desse processo de decisão que é feito através da política para melhorar justamente as decisões a respeito do desenvolvimento sustentável e das pautas ambientais que são tão importantes. A gente vai abordar então nesse vídeo seguindo o seguinte roteiro. Inicialmente, entender um pouco do sistema político, como ele é formado aqui no Brasil, quais são as estruturas, né, para que a gente possa entender quem decide, quem não decide, que ordem decide, etc. As pautas discutidas, né, e como as decisões vêm sendo tomadas, qual é o envolvimento do público político aqui no Brasil, né, com essas pautas. A gente vai abordar também o voto, né, que é a ferramenta mais importante que nós temos, né, qual é que é a estrutura do voto dentro desse sistema político, como que a gente pode utilizar ele e, por fim, um pouco da representação. Então, quem são as pessoas que representam as discussões, quem defende, né, as discussões ambientais lá dentro do Congresso, lá dentro das casas, das assembleias legislativas e etc. Bom, o sistema político brasileiro, o Brasil tem uma história política, né, muito diferente e recentemente a nossa história passou por um período de ditadura militar que acabou ali por volta da década de 80. E aí, a partir do fim da ditadura militar, o Brasil entra no que a gente chama de período da democracia moderna, que são, então, aqueles presidentes que foram eleitos e aqueles representantes políticos que foram eleitos após o período da ditadura, através do voto direto. E aí, esse sistema político ele foi formado através da Constituição Federal, que foi criada, né, elaborada em 1988, e é considerada, então, né, a Constituição Cidadã, que é a nossa carta magna, né, do direito brasileiro e aí, consequentemente, do sistema político. O Brasil, então, né, é uma república federativa presidencialista. A gente, então, é uma federação com um presidente que é o nosso chefe de Estado. A gente vê em outros países do mundo que existem monarquias, existem países parlamentaristas, alguns deles têm chefes de Estado que são primeiro-ministros. No Brasil, a gente tem o presidente exercendo essa figura de chefe máximo do poder executivo do Estado brasileiro. E aí, dentro do nosso país, a gente tem divisões políticas, né? Que o Brasil, na verdade, como país, ele se configura como uma união, né, de vários estados e vários municípios. Então, a gente tem a união desses estados e municípios, que é o Brasil, mas descendo o nível, vindo por Rio Grande do Sul, indo para o Ceará, indo para o Amazonas, a gente tem estados, que são então essas regiões menores, onde existe um nível político menor do que a União. E dentro de cada estado, então, a gente tem os municípios, que são as cidades, um nível ainda menor de divisão política brasileira. E além dessa divisão, né, política e geográfica e política do Estado brasileiro, a gente tem uma separação de poderes. O que é a separação de poderes? A gente tem 3 poderes principais aqui no Brasil: o poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo. A gente vai explicar um pouquinho mais o que são cada um deles em seguida. E a nossa democracia ela é participativa, ou seja, a gente tem voto obrigatório, todo cidadão brasileiro deve votar. A gente tem eleições bianuais, né, entre governados, que somos nós, e os governantes, que nós elegemos, e a gente tem consultas públicas, que também é uma maneira de interagir com o sistema político e com a política brasileira. Essas eleições bianuais, então, os mandatos não são bianuais, as eleições são bianuais, e a cada 2 anos a gente tem eleições para diferentes cargos, ou seja, em um ano a gente vai eleger presidente, por exemplo, e aí no ano seguinte a gente vai eleger outros cargos, os prefeitos. E aí no próximo, a cada 2 anos, né? E aí nos próximos 2 anos, nos 2 anos seguintes, a gente vai eleger então o presidente novamente, fechando um mandato de 4 anos.
O que são, então, os três poderes que a gente citou? É muito importante entender o conceito de três poderes, porque ele é um conceito fundamental da democracia brasileira. Ele foi criado por Montesquieu, é um conceito bem antigo, né? Conceito originário da França, mas hoje em dia muitos países utilizam essa divisão de poderes. A gente tem o poder executivo, que é o poder que executa leis, cria políticas, defende os interesses da sociedade, então é como se fosse mais o gestor da política brasileira. E aí dentro do poder executivo a gente tem alguns representantes que a gente vai ver em seguida também. A gente tem o poder judiciário, que é quem faz o julgamento, né, de leis, faz a aplicação das leis, defende a Constituição Federal, defende as leis que foram criadas. Então é esse poder mais julgador. E a gente tem o poder legislativo, que é então o poder que legisla. Ele cria leis, ele fiscaliza também o poder executivo e ele faz esse processo de legislação sobre o país. Ele não tem tanto um poder de gestão quanto tem o poder executivo, por exemplo. Mas e aí, esses três poderes, eles se relacionam, porque eles são todos eles são parte, né, da política do sistema político brasileiro. Como que eles se relacionam? Cada um deles vai interagir com o outro de algumas formas. Por exemplo, o poder executivo ele pode fazer nomeação de membros para o poder judiciário. Em contrapartida, o poder judiciário ele vai legislar, né, vai julgar sobre a constitucionalidade das ações do poder executivo. O poder judiciário também vai julgar a constitucionalidade do poder legislativo, enquanto o poder legislativo vai aprovar os membros do judiciário que foram indicados pelo poder executivo. Vejam que fecha uma sequência de relação entre os três poderes. E entre o legislativo e o executivo a gente também tem processos, né, que, por exemplo, o poder legislativo ele pode realizar um processo de impeachment de algum gestor do poder executivo, e o poder executivo também ele pode propor ou vetar projetos de lei, propostas de lei. Então, o que acontece? São diferentes ferramentas e cada uma delas tem um objetivo único e exclusivo daquela ferramenta. É por isso que é importante não fazer essa confusão de poderes e de funções. E aí, dentro desses três poderes e dentro desses três níveis, a gente tem diferentes cargos e representantes. Vou falar de alguns deles, mas não de todos. Os mais conhecidos são os do poder executivo, que, por exemplo, na esfera federal a gente tem o presidente da República, na esfera estadual a gente tem o governador do estado e na esfera municipal a gente tem o prefeito municipal. O poder judiciário é outro que tem um agente muito conhecido em nível federal, que é o STF, Supremo Tribunal Federal, e outros aí tribunais, né, de nível federal. No legislativo a gente tem o Congresso, que faz a legislação em nível federal. Em níveis estaduais, a gente tem as assembleias legislativas, onde vão estar os deputados estaduais. No nível municipal, a gente tem, então, a Câmara Municipal, onde estão os vereadores. São diferentes, né, agentes que fazem, então, né, estão localizados ali em cada um desses poderes, em cada um dos três níveis. Cada um deles tem tarefas e funções diferentes. Bom, dentro desse contexto de como que funciona, né, a política brasileira, a gente tem então uma agenda, né, de assuntos ambientais que são discutidas pelo nosso sistema político. Dois deles que são muito conhecidos e muito famosos são o desmatamento da Amazônia e a demarcação de terras indígenas e o uso de agrotóxicos. Três deles, na verdade. São assuntos que são muito falados. Por exemplo, o desmatamento da Amazônia é o problema, a pauta ambiental, a agenda ambiental mais lembrada pelos brasileiros. Mas esses assuntos não são os únicos da agenda. A gente tem muitos outros assuntos que são envolvidos, né? Como, por exemplo, o clima, mudanças climáticas, o desenvolvimento sustentável, conservação, manejo da fauna, manejo da flora, manejo da água, dos resíduos, do lixo, do saneamento básico. São muitos assuntos que estão dentro da pauta da agenda de assuntos ambientais. E na política, essa agenda, esses assuntos ambientais, eles têm pouco interesse, baixa representatividade. Os políticos brasileiros, e até mundiais, como uma forma geral, eles não conversam tanto sobre pautas ambientais, né? E aí a gente, né, tem um cenário onde muitas vezes esses assuntos são deixados de lado. A gente trouxe aqui um exemplo, né? Não é para falar bem ou mal de um ou outro candidato das eleições que a gente teve em 2018, mas para a gente ter uma ideia de como que os candidatos eles se posicionam a respeito de pautas ambientais,
né? Isso aqui eram os candidatos a presidente em 2018, e aí a gente tem aí comparações entre diferentes candidatos e como que eles se posicionavam, a favor, contra, tinha a especificação de uma ou mais, né, agendas da parte ambiental. Mas, no geral, um pouco envolvimento, ou quando há muito envolvimento, a sociedade acaba não aderindo àquele candidato ou àquela pauta. Bom, e aí as decisões, como que elas são feitas, né? Como a gente tem 3 níveis, a gente tem então 3 diferentes tipos de decisões. No nível nacional, a gente tem normas mais gerais, né? São normas que vêm, como a gente chama, de cima para baixo. Então, quando o nível nacional ele toma uma decisão, seja ela criando uma lei no Congresso Federal, ou através do Presidente da República, que sanciona ou cria também, né, e vice-versa, essa lei ela vai ter efeito sobre todo o país, né, sobre todo o território. São normalmente essas intervenções, elas são de alto impacto, porque elas impactam o Brasil inteiro. E elas têm alto poder de decisão, então elas são muito importantes. Se tu aprova uma boa lei ambiental, ela vai ter um bom impacto no Brasil inteiro, mas se tu aprova uma lei ambiental ruim, por exemplo, uma normativa ambiental ruim, ela também vai ter um impacto ruim em todo o Brasil. No nível estadual, então, a gente tem um pouco afunilamento dessas regulações, né? A gente tem um pouco mais de estipulação de parâmetros, de norma, a parte mais de fiscalização. Então é quando a gente realmente estipula coisas por escrito ou fisicamente, a gente vai lá visualizar se alguma coisa está sendo feita corretamente ou errado, e então permite, né, que a gente tenha mais essa relação um pouco mais próxima com a pauta ambiental. E ela também tem alto poder de decisão, né, porque vai acabar impactando o Estado inteiro, e ela exerce, né, uma função fundamental, que é justamente essa de criar normas e fiscalização sobre os assuntos ambientais. E no nível municipal a gente tem pouco envolvimento nas pautas de meio ambiente, né, porque são decisões muito mais locais, elas não têm alto impacto e existe um baixo poder de decisão, né, porque a gente vai estar trabalhando sobre um município único dentro do universo de municípios do Brasil, então é uma coisa muito mais local, né? Mas ainda assim o envolvimento é importante. E aí a gente também tem uma situação de legislação conflitante, ou seja, como a gente tem diferentes níveis, a gente sempre vai seguir a legislação que ela é mais restritiva. Se a gente tem no nível inferior, por exemplo, num estado ou num município, uma legislação mais branda, vai ter que ser seguida a legislação mais restritiva, né, que foi feita anteriormente ou por algum outro poder. E aí existe esse conflito, né, de legislações entre os níveis. É uma coisinha um pouco complicada, mas é importante saber que a gente sempre tem que seguir a legislação que ela é mais restritiva. Não podemos fazer algo que diga assim, olha, mas tal lei é mais branda, sendo que existe outra lei que se sobrepõe e diz que é mais restritiva. Sugiro dar uma pesquisada um pouco nesse conceito que é um pouco mais complexo, não conseguiria abordar aqui com profundidade. Bom, então, falando dentro desse contexto inteiro, né, a gente tem no Brasil o voto, porque a gente é uma democracia representativa e todos nós temos a obrigação de votar entre 18 e 70 anos. Então, todo ano que tem eleições, se tu tens entre 18 e 70 anos, tu é obrigado a votar. É uma obrigação do cidadão brasileiro. O voto ele é facultativo, ou seja, ele é opcional para quem tem entre 16 e 18 anos ou tem mais de 70 anos. Então essa pessoa ela pode optar, vou votar ou não vou votar. A gente considera que aqui no Brasil a gente tem uma qualidade democrática porque todo o cidadão ele pode participar do processo de decisão da política. A gente tem essa capacidade, então é uma qualidade porque a gente tem muita representatividade, teoricamente tem muita participação e o cidadão tem poder de escolha. Mas e aí existe uma discussão, se isso é uma força da nossa democracia, né? Essa qualidade democrática é uma força, ou ela é uma falta de liberdade, porque alguma pessoa pode alegar, né, que ela não deseja votar. Mesmo que ela esteja entre os 18 e 70 anos, ela pode alegar que ela não quer votar. E aí ela diz que existe um cerceamento da liberdade. Essa é uma discussão, mas atualmente, lembrando, é obrigatório votar no Brasil. E aí, além do voto, a gente tem outros meios de participação democrática e direitos democráticos. A gente pode participar de convocatórias através de consultas e plebiscitos que os gestores públicos realizam, e aí a gente vai lá, participa, dá o nosso voto.
A gente também pode participar de conselhos, de reuniões, você pode participar de reuniões do Congresso, você pode frequentar reuniões da Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, então você pode ir lá, esse é um direito que nós cidadãos temos também. Além de alguns conselhos, né, que requerem aí a participação de pessoas da sociedade civil, e aí essas pessoas podem se candidatar para participar também. A gente também pode fiscalizar os nossos políticos, os nossos gestores públicos através da lei de acesso à informação, e hoje em dia estão surgindo muitos aplicativos, as redes sociais estão deixando isso muito mais claro, então a gente também tem esse poder de fiscalizar quem está lá ocupando um cargo político, né? E por fim, existe uma coisa muito interessante no Brasil, é que a gente pode propor um projeto de lei, a gente pode opinar sobre projetos de lei através desse portal chamado Portal E-Cidadania. Aí você vai lá, se você tem uma ideia de um projeto, você escreve, submete, e se muitas pessoas te apoiam, esse projeto pode virar lei. Uma coisa muito legal, muita gente não sabe, mas é muito importante, né, dizer que a gente tem esse direito. Além disso, quando um projeto está sendo votado, você pode entrar no mesmo portal e manifestar lá a sua opinião a favor ou contra aquele projeto. Também é um direito que a gente tem. Já chegando aí no final, a gente vai falar um pouquinho sobre a representatividade ambiental, como que o nosso cenário político ele tem representantes ambientais, e a gente vai focar um pouco mais no cenário nacional, porque eu não conseguiria abordar aqui todos os estados do Brasil, todos os municípios, então a gente vai falar sobre o que acontece principalmente no Congresso, né, que é o nosso poder legislativo de nível federal, e como a gente tem representatividade ou não ambiental lá dentro. A gente tem o que a gente chama de bancadas ou frentes parlamentares, que é quando os parlamentares eles se unem num bloco de interesses comuns. Ou seja, se eu e você temos um interesse por defender a pauta ambiental, a gente se junta numa bancada ou numa frente parlamentar. Se eu e você temos um interesse de defender o agronegócio, a gente pode fazer o mesmo. E assim eles vão fazendo. A gente tem, por exemplo, duas bancadas muito famosas, que são a bancada evangélica e a bancada ruralista. Então são grupos de parlamentares que se identificam com a religião evangélica ou com o agronegócio, e aí eles se unem, né, para defender pautas em comum. A gente tem a mesma frente parlamentar, a mesma bancada que a gente chama de frente parlamentar ambientalista ou a bancada ambientalista. Foi criada em 2017 e ela tem esse objetivo, então, de reunir os parlamentares com objetivos ambientalistas. E aí, dentro dessa bancada, né, em 2018, por exemplo, 50 parlamentares se mostraram mais favoráveis às pautas ambientais. Então, de um universo aí de mais de 400 parlamentares, a gente vai ter ali 50 que vão, né, ser mais favoráveis a uma pauta ambientalista. Isso não quer dizer que eles sempre votam a favor. Isso quer dizer que eles têm uma predisposição a votar mais favoravelmente a essas questões. E dentro do Congresso a gente também tem outra coisa, que é a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Aí é quando oficialmente o Congresso Federal cria essas comissões, que são grupos de trabalho. Então os parlamentares entram nessas comissões para discutir projetos e iniciativas para o meio ambiente e para o desenvolvimento sustentável. E essa é uma ferramenta oficial, é um grupo de trabalho feito pelo Congresso. A Frente Parlamentar Ambientalista é um grupo de parlamentares que têm um interesse em comum. Então eles se organizam para organizar voto, para organizar projeto e etc. É uma coisa um pouco mais informal, digamos assim. E aí aqui, no final, a gente colocou, né, uma espécie de gráfico aí mostrando as bancadas da Câmara dos Deputados e como que elas estão, né, formadas. A gente tem aí grandes bancadas, duas delas eu já falei, que é a bancada da agropecuária e a bancada evangélica, mas a gente também tem outras grandes bancadas, a de empreiteiras, por exemplo, a bancada empresarial, né, muito grande, de parentes também. E aí eu pergunto, né, dentro desse universo de bancadas, onde está a bancada ambiental? A gente consegue identificar que de um universo aí de 400 deputados parlamentares, mais de 400, a gente tem cerca de 200 deles na bancada empresarial, por exemplo, e a gente viu no slide anterior que em 2018 apenas 50 se manifestavam favoráveis a pautas ambientais. Não quer nem dizer que eles estão dentro da bancada de meio ambiente, né, da bancada ambiental. Onde está a bancada ambiental nesse sistema inteiro? Ela não é muito representada, a gente não tem muitos parlamentares que defendem essas pautas. E aí entra o poder, né, de nós, cidadãos, de realmente participarmos e elegermos mais gestores públicos
que a gente se identifique, né, e que defendam as pautas ambientais que a gente tanto discute e busca, né, avançar com esses tópicos. Para finalizar, uma coisa muito conhecida e eu gostaria de relembrar, a nossa Constituição Federal, essa Carta Magna da democracia brasileira, diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Lembremos sempre que a gente pode e deve participar da política do Brasil. Deixei aqui algumas referências, espero que vocês tenham gostado e um abraço, até o próximo vídeo.